Graças e paz, irmãos. Graças e paz, meus irmãos. Amém, amém. Acho que era que eu falei de cabeça baixa, né? Então tá bom. Muito bom nós estarmos aqui. Eu estava pensando, refletindo um pouco, o que poderia pregar, como eu poderia, que mensagem trazer a uma igreja de 118 anos, né? Com certeza, qualquer mensagem, qualquer texto que eu usar aqui, alguém já usou no aniversário, e se eu tenho uma outra certeza maior ainda, que foi melhor do que eu. Então, que mensagem poderia trazer para uma igreja tão, com tanta experiência, com tão farta experiência assim, né? Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre as virtudes que se espera de uma igreja. As virtudes que se espera da igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja nasce num momento muito interessante. A igreja nasce no Pentecostes e as pessoas estavam ali esperando a promessa que Jesus fez para eles, de que ele subiria, seria assunto aos céus, mas de que o Espírito viria um auxiliador e que estaria com eles. E ali, quando nós olhamos para o livro de Atos, vem a descida do Espírito Santo sobre eles, sobre esse auxiliador, e a promessa de Deus, ela é cumprida. Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo desceu para viver conosco, para nos auxiliar a ser igreja, para nos auxiliar a vivermos como igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o meio pelo qual o próprio Deus, o próprio Cristo, usa para se manifestar na terra. Enquanto Ele está lá, assunto aos céus, enquanto nós esperamos a sua volta, amém? Cuidado, não era nada, não é trombeta não, mas enquanto nós esperamos a volta do Senhor, nós estamos aqui justamente para manifestar o seu reino na terra, para revelar a imagem de Deus no mundo. E hoje eu queria falar sobre isso um pouquinho conosco, sobre as virtudes que se espera de uma igreja, para que nós possamos revelar a beleza de Deus, para que nós possamos demonstrar ao mundo quem é o nosso Deus. Por isso eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia, lá no texto de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do versículo 1 até o versículo 3. Efésios 4, do 1 ao 3. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu vi o pessoal da dança aqui, e eu quero parabenizar vocês, porque, como os irmãos já sabem, né, outras vezes eu já passei essa vergonha aqui, eu já falei que eu também já fui do Ministério da Dança. Desculpa, ato falho, essa vergonha não, porque não é vergonha nenhuma. Então, tá corrigido, né? Mas a vergonha eu digo porque vocês olham para o meu tamanho hoje e falam, não é possível que ele era do Ministério de Dança, né? Mas já fui. E o que a gente tinha que brigar lá é porque eles queriam sair do palco e ir trocar de roupa, né? Então fiquei muito feliz de estar vocês todos aqui, bonitinho, vestidos, com a roupa da dança. Muito bom, parabéns, viu? E lá em Macatuba, agora que a gente está na reforma, né? Nós vamos fazer um grupo de dança lá também. Eu, Paulinho, o Matheus, o João, o Andrei. Dança, já que é da reforma, só os solas, né? Só lamento. A gente vai fazer o grupo de dança lá. Vai só dança de TikTok para frente. Brincadeira. Efésios 4, do versículo 1 ao 3, né? Já passamos do tempo demais. 1 ao 3 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Ao lermos a carta de Efésios, nós aprendemos muito sobre o que é ser igreja. E é interessante, hoje eu estava à tarde lá com o Elídio, conversando, né? E a gente estava conversando lá sobre igreja e tudo mais, e me veio algo na cabeça, eu nem comentei lá. Falei, olha só que interessante, né? Paulo, a gente está começando um estudo sobre Tessalonicenses lá em Macatuba, e aí Paulo, ele vai, passa algum tempo na igreja, prega, aí ele volta, ele vai para outro lugar ali, e quando ele está lá, recebe as notícias que nada do que ele pregou estava sendo seguido. Até em Tessalonicenses estava bem, mas tinha muita coisa ali que estava ficando pelo caminho. E aí o Elídio estava falando, né, que discipulado é complicado, porque às vezes você fala com uma pessoa, aí você acha que ela entendeu tudo, né, Elídio? Fala, não, ela entendeu. Aí chega 2 semanas depois, ela fala tudo ao contrário que você tinha falado, né? Isso é bom, porque isso é ser igreja, e Paulo passou isso na pele. Quantas vezes Paulo falou, gente, vocês não lembram que eu estive aí com vocês e falei assim, assim, assado? Por que vocês estão fazendo o contrário do que eu falei, né? Então, isso é ser igreja, e a carta aqui aos Efésios, ela nos ensina a como nós podemos ser igreja. E Paulo revela aqui para nós, aos Efésios, que Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ser um como igreja, para que nós pudéssemos, no meio dessa diversidade, sermos um só corpo, como igreja. E em Jesus Cristo, nós somos todos iguais, um só povo, uma família. Essa é a igreja de Deus. Acima de tudo, essa é a nossa vocação. E Paulo fala que nós precisamos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. E eu fico pensando assim, eu não sei qual é a sua vocação no sentido de trabalho, eu não sei qual é o seu trabalho, mas a gente não espera chegar na delegacia e ver o delegado de bermuda e chinelo, né? Parece que é meio incongruente. Você chega na delegacia, seu delegado, não sei se ele vai ajudar o ladrão ou se ele vai me ajudar. Então, a gente, na nossa vocação, tem algumas coisas que nós esperamos. Então, da mesma forma, a gente não espera, por exemplo, chegar lá no hospital e o médico está lá com um martelo na mão. Falou, opa, melhor vou procurar outra pessoa. Então, existem coisas na vocação de cada um de nós que são específicas, uma maneira específica, talvez, ou de se vestir, ou de se comportar, na maneira de falar, que é específico de cada vocação, de cada pessoa. E o que eu quero dizer para nós é que a nossa vocação, como igreja de Cristo, também traz para nós formas específicas de vivermos. Também traz para nós maneiras que nós devemos nos comportar, ou maneiras como nós devemos ser até. Melhor do que comportar, é ser, para que nós possamos cumprir de maneira digna aquilo que Cristo nos chamou para ser, que é a sua igreja. Por isso, há algumas virtudes que se espera da igreja, e é sobre isso que eu queria falar conosco um pouco mais, a partir do texto que nós lemos. E a primeira virtude que se espera da igreja é que espera-se suporte. O versículo 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mais uma vez, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha que interessante. Vou pegar o Elite para Cristo hoje. Estava lá hoje, 2 cachorrão bruto assim. Você fala assim, se eu passar perto desse cachorro, provavelmente um dedinho meu fica, né? Aí eu comecei a passar a mão na cabeça do macho lá. Sem vergonha. Eu tirava a mão, ele ficava do meu lado. Eu falei, não, agora eu não quero mais. Eu ficava a mão, ele ficava lá. Por quê? Porque ele é dócil.
Ser dócil é isso. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ser manso, né? E manso é exatamente isso. A palavra manso no texto ali é um animal que foi domesticado. E Paulo está dizendo aqui que é virtude da igreja ser humilde, ser dócil, ser manso, ser paciente. E o Novo Testamento ele marca a vinda de Cristo e com ela então o nascimento da igreja. No Antigo Testamento, o povo de Deus é o povo que vive à espera do Messias. E quando ele vem, quando Cristo vem, ele expande agora o seu alcance para toda a terra. Por isso Paulo diz que ele é missionário para entre os gentios. De Deus está expandindo o seu povo, não mais para uma única nação, mas Deus vai fazer de todo o povo a sua própria nação. O povo de Deus agora passa a ser aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, que nele crê. É isso que diz para nós, por exemplo, João 3,16. Todo aquele que crê no Filho de Deus é feito filho de Deus. O grande mistério que a carta de Efésios aqui nos revela é justamente esse: Deus salva aqueles que se entregam para Ele. Deus tem a graça e a misericórdia estendida para aqueles que se entregam a Ele. Não apenas o judeu, mas também para os gentios. Eu gosto muito da oração de Jesus em João 17, onde Jesus diz: eu não estou orando apenas por vocês, ele diz para os discípulos, mas estou orando para aqueles que hão de vir, ou seja, para esse povo lindo que está aqui. Jesus diz: eu estou orando por vocês. Imagina, Jesus já orava pela sua vida, Jesus já orava pela minha vida, Jesus já orava pela IPI de Agudos, amém? Ele diz: eu oro por aqueles que hão de vir, por aqueles que hão de crer. E aí o que ele está dizendo? Ele está expandindo o seu reino. Não é mais um povo, é toda uma nação. Somos todos nós o povo de Deus, aqueles que não são judeus, ou seja, o corpo de Cristo agora ele é plural. O corpo de Cristo agora ele é diverso. Tem um irmão daqui, eu não vou dizer o nome, mas sempre quando eu olho para ele, eu vejo muito a imagem de um judeu característico. E aí eu olho para ele, fico olhando assim, falo: olha, parece muito as semelhanças, os traços, mas aí você olha para outra pessoa, é totalmente diferente. E é isso que é sermos igrejas, é estarmos todos juntos, vivendo em pluralidade, em todas as etnias, todos juntos. Mas há algo que se espera de todos nós, independente de quem nós sejamos: humildade, mansidão, paciência, para que nós possamos suportar uns aos outros em amor. Um cristão arrogante, não importa de onde ele seja, está desconexo com o que a Bíblia espera de nós. Um cristão egoísta está desconexo com aquilo que se espera de nós. Um cristão briguento, nervoso, iracudo, está desconexo do que aquilo que a Bíblia espera de nós. Não vive conforme a sua vocação, não vive de forma digna da vocação que nós tivemos. Então, nós somos um corpo para auxiliarmos uns aos outros, fortalecer uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Eu poderia ser um pouco mais culto aqui, mas aí não seria eu, né? Porque poderia pensar assim: quando eu penso em suporte, eu penso em treliça, onde nós colocamos as videiras e tudo mais, seria muito culto, né? Mas eu não. Quando eu penso em suporte, eu penso quando eu tinha meus 15 anos, queria pular o muro do vizinho para pegar minha bola, aí um amigo meu ia lá e fazia o pezinho de gato para mim, assim, aí eu subia e pulava. O que é isso? Ele está me dando suporte. Não era para roubar manga, era para pegar a bola que caiu no vizinho. Isso é dar suporte uns aos outros, é segurar para que ele possa passar, ou às vezes me abaixar, me inclinar, para que ele possa se apoiar em mim e progredir, e ir para frente e avançar. Espera-se de nós que sejamos suporte uns aos outros, e por isso que nós somos diversos, por isso que nós somos plurais, porque se eu olho para cada um de vocês aqui, cada um é de um lugar, cada um tem a sua história, mas a responsabilidade que eu tenho com você e você tem com cada um que está aqui, é de darmos suporte uns aos outros.
A igreja não se detém aos rótulos, às carinhas, mas ela avança conforme a sua vocação. Ser igreja é abençoar e ser abençoado. Ser igreja é amar e ser amado. Ser igreja é viver em família. E se alguém me disser que viver em família é fácil, eu vou jogar essa água em você. Viver em família não é fácil. Tem lutas, tem dificuldades. Achei que também não ia pegar. Mas nós sabemos que nós podemos contar com a nossa família. Viver em família é difícil, tem brigas, tem contendas, mas nós sabemos que na hora da dificuldade nós podemos contar com eles. Ser igreja é ser uma família. Ser igreja é estarmos juntos e espera-se suporte uns aos outros. Em segundo lugar, espera-se unidade. O apóstolo Paulo diz no versículo 3 assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. O tema central aqui da carta aos Efésios é justamente a unidade da igreja. Paulo exorta os irmãos a viverem unidos. E aí, como eu comentei, né, que me conforta muitas vezes, Paulo tem que ficar repetindo as coisas porque as pessoas esqueciam o que ele falava. Me conforta também quando eu leio Coríntios, por exemplo, que o pau estava quebrando lá dentro. Ou lê Coríntios, fala, ô pastor, mas não pode falar isso. Não pode? Lê Coríntios lá, lê Atos. Paulo querendo, falou, ou você sai daqui, ou eu não vou conseguir ficar com você. Paulo fala para João Marcos, fala, esse filhinho da mamãe, versão Lucas Vieira Gomes aqui, mas é o que o Paulo quis dizer, mas ele não podia escrever assim lá, esse filhinho da mamãe aqui, leite com pera, falava na minha adolescência, criado com vó, não está pronto. Aí Paulo fica nervoso ali com João Marcos, manda ele voltar, embora, depois aceita ele de novo. A igreja não é perfeita, a igreja não é... ela é santa em Cristo Jesus, mas ela tem as dificuldades dela. Paulo nos exorta a viver unidos como um corpo só. E unidade não significa sermos totalmente iguais. Unidade é caminharmos juntos, apesar das nossas diferenças. Ser unido é suportar os irmãos, se importar com os nossos irmãos. E eu acho interessante o que Paulo fala aqui. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. A união da igreja é o que dá testemunho para a nossa sociedade. Eu não sei se eu já comentei isso aqui em Agudos, em Macatuba eu creio que sim. Minha avó faleceu ano passado, e ela era católica. Até o fim da vida sempre foi católica e tudo mais. E ela falava o seguinte, tem uma coisa que eu gosto na igreja dos crentes. Tem uma coisa que eu acho bonito na igreja dos crentes. O que é, vó? É que vocês batem palma tudo junto. Era um testemunho para ela. Ela via aquilo lá e achava que era unidade da igreja. E estava todo mundo batendo palma no mesmo tempo, tudo junto, e ela achava aquilo bonito. Mal sabe ela que o Endos fica louco, tá fora do tempo aqui, vou me perder na caixa. Mas as pessoas olham e dizem assim, essa é a unidade da igreja. Esse povo que vive junto, que sofre junto. Mas Paulo diz que a unidade vem como? A unidade vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a unidade. O que nos cabe? Esforço para manter a unidade. Quer dizer que não é fácil. Quer dizer que é muito trabalho. Paulo diz, eu estou dizendo não, vê aí no texto. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Por quê? Porque dá trabalho. Ele fala assim, nem vou falar que vocês vão fazer unidade, porque não vai dar. O Espírito faz a unidade. Por quê? A nossa unidade não vem daquilo que eu posso fazer, não vem aqui daquilo que nós seguimos, ou orientação, liderança, seja o que for, não. A nossa unidade vem do Espírito Santo. Porque nós cremos num só Deus, nós cremos no mesmo Espírito, nós fomos salvos pela ação graciosa de Cristo Jesus. E aí, eu digo assim, olha, eu sou totalmente diferente da Elisete, mas o Cristo que morreu por mim, morreu por ela também.
E nós caminhamos juntos. Ah, mas Elisete, me dá um trabalho, mas eu vou me esforçar ao máximo para deixar o meu egoísmo de lado, para deixar as minhas próprias vontades de lado, para que eu possa caminhar em unidade com ela. É isso que Paulo diz, que nós precisamos trabalhar, lutar, talvez eu diria assim, joelho no chão, para com todo o esforço possível, suar sangue, para que eu possa manter a unidade da igreja. Criar unidade é algo que vem de Deus, mas romper a unidade é algo facinho de se fazer. Por isso, conservar a unidade da fé requer um esforço de cada um de nós. E para que exista unidade, é preciso que eu abra mão de alguma coisa, você abra mão de outra coisa. É preciso esforço para não pensar só em mim mesmo, mas em nós. Para sermos um corpo unido, é preciso esforço, joelho no chão e muito temor a Deus. Por fim, terceiro lugar, espera-se paz. Terceira virtude que espera-se da igreja é paz. Paulo diz pelo vínculo da paz. E é interessante, Paulo está falando isso aqui, lá no capítulo 5, ele vai falar sobre o casamento. Mais para frente, então, Paulo entra no casamento aqui nos Efésios, e ele começa a comparar, Paulo começa a comparar a unidade da igreja à unidade do casamento. E nós sabemos que o casamento é exatamente a junção de pessoas totalmente diferentes. Eu gosto muito daqueles memes da internet que diz assim: o casamento é feito por uma pessoa que acorda às 5 da manhã dando pirueta e o outro que vai dormir às 5 da manhã. Essa é lá em casa. Eu vou dormir às 5 da manhã e aí eu sou acordado com a Elô pulando em cima da cama, assim. O casamento é feito por essa diversidade, por pessoas que são diferentes. Cada um enxerga a vida de um modo, porque foi criado numa cultura, num lugar diferente do outro. E isso é muito bom, isso nos ensina, nos acrescenta muita coisa, mas cria umas tensões, né? Ah, minha mãe passava roupa assim, então passo ser, então. Ah, mas eu fazia assim. Ah, mas meu pai fazia assim, então chama ele lá. Casamento tem as suas diferenças e muitas vezes ela cria algumas tensões. Algumas a gente dá risada, outras já são mais sérias, tem alguns conflitos maiores. Mas o que impede que nós nos separemos, que nós caminhemos em caminhos distantes, quando os conflitos são grandes demais? É a unidade que foi criada, é o laço, o elo, o amor que entrelaça as nossas vidas. Nós não vamos ser hipócrita. Em todo ambiente que há convivência, há conflito. Isso é normal, é natural. Por isso, unidade não é a ausência de conflito, mas ser igreja é, mesmo no conflito, viver em paz. Não sei quem disse agora, não lembro quem foi, mas alguém falou que paz não é a ausência da guerra, mas é estar em paz consigo mesmo. Aí tinha um filósofo aí, chorão, né, que diz: quem está em paz não quer guerra com ninguém, né? Se eu estou em paz comigo mesmo, quando um não quer, dois não brigam, né? Depois vocês acham esse versículo na Bíblia, estou brincando, só para ver se vocês estão atentos aqui. Mas, mesmo em meio aos conflitos, nós podemos viver em paz. Basta saber pedir perdão. É ter honestidade, ter companheirismo, respeito, transparência. Porque paz é saber respeitar as diferenças. O perdão é capaz de criar paz. E aqueles que são perdoados por Jesus aprendem a viver perdoando uns aos outros. O modo mais digno de vivermos a vocação cristã é em paz, produzindo e reproduzindo perdão, porque nós somos parte de uma comunidade perdoada pelo Filho de Deus, comunidade da graça,
do favor imerecido. E nós vivemos na graça de Cristo Jesus. Para nós concluirmos, se você algum dia já se perguntou, o que é a igreja? Para que ela serve? Eu quero estar com você nessas questões. E a igreja dizer que a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Você é o corpo de Cristo Jesus aqui nessa cidade. Você é o corpo de Cristo Jesus em todos os lugares. E ela serve para representar a vontade de Deus aqui na terra. Isso demanda que cada um de nós possamos viver de maneira digna a nossa vocação. Viver para a honra e para a glória do nosso Deus. Isso significa que nós precisamos de humildade, paciência, de auxílio mútuo, de unidade, de paz. Essas são virtudes inegociáveis na vida da igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos viver de modo digno da vocação cristã. Eu queria terminar contando uma história. E eu vou dar os créditos. Vocês viram que eu peguei meu celular aqui agora, né? Estou lá no fundo, a minha linda esposa estava lá no fundo mostrando o celular para mim. Eu falei, o que será que aconteceu, né? Aí ela falou assim, conta a história de Alexandre o Grande. Aí eu falei, tá bom, se ela mandou eu obedeço, né? Ela já disse que me passou no teste da prova da ordenação, né, pastor? Ela já disse, agora vai começar a pregar também. Mas se Deus falou com ela, a gente fala, né? Conta-se a história que Alexandre o Grande estava numa grande guerra e chegou um soldado sobre eles estavam perdendo, e chegou um soldado até ele, e aquele soldado estava morrendo de medo, ele não conseguia nem parar no cavalo, porque de tanto que ele tremia, igual o Vara Verde, né? E ele estava ali tremendo e tudo mais, e o soldado chegou na frente de Alexandre o Grande, e Alexandre falou para ele assim, o que está acontecendo? Por que você está com medo? Fica calmo, nós vamos vencer a guerra. E ele perguntou para aquele soldado, soldado, qual é o seu nome? Aí o soldado virou para ele e disse assim, meu nome é Alexandre. Ele pulou do cavalo, desembanhou a espada e falou, ou você muda de nome, ou você muda de postura. Se nós somos cristãos, ou nós vivemos com as virtudes que se esperam de nós, ou nós mudamos a nossa nomenclatura, ou nós vivemos com as virtudes que se espera de nós, da paz, da unidade e do suporte uns aos outros, ou nós trocamos o nosso nome. Amém? Vamos nos colocar em pé? Feche seus olhos nesse momento. Eu queria compartilhar uma coisa com os irmãos. Pode ficar os seus olhos fechados. Eu não sei como é que você recebeu essa mensagem nessa noite, não. Mas eu vou confessar algo para vocês. Não era a mensagem que eu tinha preparado para essa noite. E eu tive que ficar lá na casa do Elídio. E eu comecei a me preparar, a orar para pregar nessa noite. E eu comecei a ficar desesperado, porque não era a mensagem que eu tinha preparado. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? E eu mandei mensagem para Elô, falei, Elô do céu, o que eu vou fazer? Deus, não é a mensagem que eu tenho que pregar. E aí, na hora, Deus foi me mostrando, não com a pressa que eu queria ter, mas do jeitinho dele, e era 5:30, eu estava terminando, suando que nem alguma coisa, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, eu não sei como é que essa mensagem está chegando ao teu coração, mas eu sei que não vem de mim, e eu dou glórias a Deus por isso. Eu queria te convidar a orar nesse momento, a orar por você, a orar pela nossa vida, a orar pela nossa igreja. Completar 118 anos não é fácil. Completar 118 anos não é para qualquer um, não. E nós precisamos viver as virtudes de Deus que se espera de nós como igreja. Fala com Deus nesse momento aí.
Santo Deus, querido e amado Pai, Senhor, o Senhor que é soberano, o Senhor que é um Deus tremendo, maravilhoso, Pai. Eu peço ao Senhor nesse momento, sonda os nossos corações, ó Pai. Como o salmista diz, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, ó Pai. Ensina-nos, Deus, a viver as virtudes que se esperam de nós, ó Pai. Como igreja, Deus, nós possamos ser esse testemunho ao mundo, de suportar uns aos outros, de viver em unidade, de viver em meio à paz, em meio ao perdão, Pai. Age nos nossos corações, ó Deus. Quebranta as nossas vidas, ó Deus. E nos dê, ó Pai, força, ânimo para viver mais 118 anos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Para viver com uma igreja firme, com as virtudes, ó Deus, do reino de Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Deus os abençoe. Amém. Podemos